Muito bom dia, nação. Vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. É preparação do Flamengo para a grande final da Libertadores da América. O Mengão já está em Guayaquil, vai realizar o primeiro treino hoje para a partida da final da Libertadores da América. Dorival Júnior vai comandar esse treino, deve ser um treino aberto para a torcida, vamos ver. Nós vamos aqui nos preparar para trazer uma cobertura para você das notícias no Mengão hoje. Então já vai se inscrevendo no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos, as notícias e informações do Mengão no seu celular, no seu computador, e ficar ligado porque toda essa semana até sábado vamos trazer para você a cobertura completa do Flamengo lá na Libertadores da América, o pré-jogo e o pós-jogo do Mengão. Então se inscreva no canal, não se esqueça, ativa o sino das notificações e vai deixando aquele like, porque o seu like é importante para o nosso canal. E se você acredita que o Mengão vai levar esse título da Libertadores, explode o dedo no like, hein? Explode o dedo no like, vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Quero ver a força da nação nesse vídeo aqui. Crédito desse vídeo eu deixo ao canal da ESPN Brasil, o link na descrição. Vai nos comentários e escreva de qual localidade você está assistindo nossos vídeos. Se você é do Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, se você é de outro país, escreva aí nos comentários pra gente saber aonde tem torcedor da nação dando aquela força positiva pro nosso Mengão. Então bora pra mais um vídeo aqui no nosso canal. Tava lotado. Paulo Andrade e Paulo Calçade é só parte, hein, da nossa equipe que está lá no Equador para a cobertura da grande decisão da Conmebol Libertadores da América no próximo final de semana. Boa noite, Paulos. Como é que foi a chegada, desembarque e como é que está a vida aí em Guayaquil? Oi, Prieto. Boa noite, fã de esportes. Pois é, estamos 2 horas para trás, né? A diferença de 2 horas em relação ao horário do Brasil. Portanto, agora aqui 10h23 da noite, num dia importante, como você bem disse, Prieto. As duas delegações chegaram, os torcedores vão chegando e a cidade vai ganhando ares de que vai receber pelo menos um jogo importante, né? Você esteve no ano passado, na final passada, em Montevidéu, e acompanhou a movimentação intensa como foi, principalmente com torcedores do Flamengo e a torcida do Palmeiras chegando mais em cima do jogo. Aqui, óbvio, a torcida do Flamengo é maioria, mas não com a intensidade que você viu de perto em Montevidéu, né, Paulo Calçade? Até porque a viagem é mais cara e mais difícil de chegar, é mais longa, dá mais trabalho, cansa mais, né? Bem diferente de sair do Brasil e ir ao Uruguai. Tudo bem, Paulo Calçade? Seja bem-vindo. Olá, Andrade. Olá, companheiros, Prieto e companheiros da mesa. Para você que nos assiste também, eu acho que essa é uma comparação muito boa. É bem diferente de Montevidéu. Montevidéu, logo no primeiro dia, a cidade foi tomada. Era um mar vermelho e preto da torcida do Flamengo, e a do Palmeiras chegou depois. Por quê? Porque o torcedor do Flamengo teve muito antes do que o palmeirense a convicção da classificação. Então ele comprou os ingressos, comprou as viagens, os melhores voos, os voos, né, com alguns dias de antecedência. E o palmeirense ficou com aquilo que foi possível, porque foi a classificação lá no Mineirão. O do Flamengo já sabia. E aqui você encontra alguns do Atlético Paranaense, são mais raros, mas há uma quantidade muito menor da torcida do Flamengo em relação ao confronto do Uruguai. Era mais fácil chegar a Montevidéu do que aqui. Aqui é bem difícil. Eu acho que isso é uma coisa para a Conmebol rever também, né? Cidades assim com acesso para brasileiros e argentinos, né, Paulo? Porque são os que podem fazer a final, e nos últimos 3 só foram brasileiros. Então realmente fica difícil. Por exemplo, nós fomos até o Panamá e viemos e voltamos para a América do Sul, para o Equador, e faremos o mesmo na volta. Mais de 12 horas de porta a porta, de porta a porta, para mim. Desde que saímos de casa e chegamos aqui na porta do hotel. 14 horas, por aí. Então é mais difícil para o torcedor, leva mais tempo, mas amanhã será o grande dia, o teste. Por quê? Porque a gente está na antivéspera e eu acho que a gente vai ver uma cidade diferente, que já está com um clima e ares de Libertadores da América, embora o torcedor local esteja assistindo a certa distância, né, Paulo? Não é aquela empolgação por uma final brasileira. Dá para dizer que o Atlético Paranaense talvez não traga mais dúvidas, mas mais mistérios na mala do que o Flamengo, né? Aproveitando o gancho das chegadas aqui, da viagem. O Flamengo, isso a gente tem falado bastante, né? Os nossos companheiros também têm discutido. O Flamengo tem uma certeza, que é a forma que ele encontrou para jogar com o Dorival,
uma equipe que também teve lá atrás a contusão do Bruno Henrique, aí tinha chegado de alguns jogadores, como o Vidal, Cebolinha. O que faz o Dorival? O Dorival olha para o banco e pensa, o Pedro não pode ficar no banco. Traz o Pedro para a equipe, dá um ressignificado ao Gabigol, quer dizer, uma atuação um pouquinho diferente do Gabigol, que aceita essa forma de jogar, e aí ele encontra um Flamengo com Gabigol, Everton, Arrascaeta, o Pedro finalizando, o João Gomes crescendo, deixando o Vidal no banco. Então é um Flamengo que tem uma conquista, que é a sua forma de jogar, com a sua escalação que todos sabem, e o comportamento também, que a gente sabe qual é o ideal, e o Flamengo também. Do outro lado, aí você tem que buscar referências nos confrontos de Copa do Brasil, Paulo. E aí tem um perigo para o Atlético, porque o Atlético fez ida e volta, 180 minutos, e acertou só uma bola no gol em 2 jogos. Aí tem que mudar. É isso, né, Prieto? Essa é a dúvida, principalmente em relação ao Furacão, ao Atlético Paranaense. Que postura terá para enfrentar um Flamengo que gosta de se impor independentemente do adversário? O Flamengo costuma tentar se impor sempre da mesma maneira. É verdade. Bom, a gente vai ter toda a semana aí até sábado para que a nossa equipe aqui, está aqui comigo o Bertozzi, o Birner e o Zupac, para que a gente passe a explorar como é que vai ser esse jogo, a expectativa do confronto e tudo mais. Vocês da mesma forma, um trabalho maravilhoso aí em Guayaquil. Mas, ô Paulo Andrade, você começou discutindo com o Paulo Calçade aí, fazendo uma comparação do que foi o público em Montevidéu e o que pode ser em Guayaquil, né? E é muito importante a gente discutir sobre isso, porque ainda é uma coisa recente aqui no nosso continente, né? O Palmeiras e Santos fizeram a final no Maracanã, nós tivemos, o Maracanã estava lotado, o River Plate e Flamengo em Lima estava lotado, Montevidéu também. Eu vou até um pouco mais atrás com Boca e River Plate. Que não era para ser o jogo único. Bernabéu estava lotado. Mas aconteceu lá no Santiago Bernabéu, eu estava lá, estava lotada a cidade, o estádio, foi um espetáculo maravilhoso. Agora você me fala, Paulo, de uma viagem de 12 horas porta a porta, saindo de São Paulo. Que expectativa, Paulo, você tem de chegada de torcedores ainda, expectativa ou informações do que vai ser o sábado da festa de público no estádio, Paulo? O estádio não estará lotado. Será surpresa para a gente. Não é? Ele é grande. Se estiver lotado, ele é grande. Nem todos os lugares foram colocados, foram disponibilizados, digamos assim, para torcedores. Não é que assim, estão ali, o estádio cabe 40 mil, venderam ou pretendem vender 40 mil ingressos. Não, reduziram a carga de ingressos e ainda assim me dá a impressão de que não teremos casa cheia, o que é triste para uma final desse tamanho, com 2 clubes como são, né? Por tudo que representam, Flamengo e Furacão, um estádio parcialmente tomado e não completamente cheio, né, Paulo? E Prieto, companheiros, a gente tem que entender um pouco como as coisas funcionam na América do Sul, né? Primeiro tem eu repensaria essa final única. Eu acho que não vai ter volta, eles não vão mudar. Mas eu premiaria as 2 equipes da final, sempre. Um jogo em casa, o outro no do adversário, são rendas, são arrecadações, são 2 cidades que se movimentam, mas esse não é o meu interesse no momento. O jogo único, você tem um percentual de ingressos para o time A, o mesmo para o time B, uma quantidade do organizador, que é Conmebol, e uma quantidade de público local. Se com essas 4 a gente não lotar o estádio, é porque a final brasileira não empolgou. Se fosse uma final argentina, tá? Vamos uma final argentina? River e Boca? Seria diferente. A maior possível. Por quê? Porque na América do Sul, o que pulsa, sim, a gente falando, né, pela questão do idioma também, é o futebol argentino, o argentino, colombiano, uruguaio, venezuelano, na língua espanhola. Existe uma proximidade muito maior do que a brasileira. Aqui basta ver o seguinte, você tem a ESPN entrando em todo o continente. Eu ia dizer isso, o tronco é a Argentina. Né? É a ESPN Argentina. Então, assim, a ESPN é uma potência enorme aqui no nosso continente, na América do Sul. A ESPN Argentina é quem dita
a programação, então, fora a nossa programação do idioma, Brasil, é isso. dos outros países, do resto dos países, é a ESPN Argentina, né, que é o tronco, e aí, eventualmente, num horário ou outro, por exemplo, a ESPN na Colômbia, que tem lá, né, uma partezinha menor, mas tem a ESPN na Colômbia. Mas tem uma programação local. Mas ela tem, digamos, 70% da programação ESPN Argentina e 30% de programas locais. Por exemplo, aqui eu estou assistindo ESPN aqui no Equador e ESPN Colômbia. Entra aqui. Então, quer dizer, o equatoriano está vendo River e Boca o tempo todo. Sul-americano menos Brasil. O colombiano está vendo River e Boca o tempo todo. Menos o Brasil. O Brasil, nós temos os jogos do Campeonato Brasileiro, mas a cultura do futebol sul-americano ela é diferente. Então, uma final brasileira, e é a terceira seguida, leva para cidades algo que não é tão familiar. Então, eu faria uma final com donos da casa, porque quando você faz o jogo único, o dono da final não é o clube mandante mais. Aí é a entidade que promove. Você desloca, né, o anfitrião. O anfitrião é o país mais a Conmebol. E os times que vão participar são convidados. Né? Nem sempre isso vai funcionar. Nem sempre. Em Montevidéu, tá bem, brasileiros pela proximidade, alguns foram de ônibus, de carro, outros de ônibus até o Rio Grande do Sul, Isso. pegaram avião, fizeram de tudo. Aqui não dá. Em tempos de Covid, quer dizer, havia mais obstáculos burocráticos para você cruzar a fronteira. E aqui não dá. Hoje não tem mais isso. E não tem jeito. Você tem que ir até o Panamá ou vai até Bogotá, na Colômbia, pega um voo para cá. Né? Os caminhos são outros. Mas é assim que funciona. Então eu lamento. Uma final de Libertadores tem que estar lotada. Tem que estar lotado. Não tem que ter um ingresso sobrando. Vamos ver como a Conmebol até sábado vai fazer para poder preencher esses lugares, porque estão quietinhos para ver se resolve o problema até sábado. E tem isso também, Prieto. Não há uma divulgação de parciais, de vendas. E também até porque o controle deve ser um pouco mais complicado, até quando você vai disponibilizar parte dos ingressos para patrocinadores e para locais. Então, assim, o controle fica um pouco mais difícil, um pouco mais complicado. Mas em relação, Prieto, aos ingressos que foram destinados aos clubes, os do Flamengo estão vendendo um pouco mais, nem todos, e os do Furacão em ritmo menor. É isso daí, nação, tá aí, vamos ter um público maior do Flamengo. A Conmebol está entregando alguns ingressos aí para a torcida do Barcelona de Guayaquil para poder participar também da grande final da Libertadores. Vamos ver o que vai acontecer nessa grande final. Você já pode aí nos comentários deixar o seu palpite para a final. Escreva aí quem será o grande campeão da Libertadores. Se o Flamengo ganhar, será tricampeão, hein? Quem diria o Mengão novamente em mais uma final da Libertadores, podendo aí chegar no Mundial muito forte com o elenco que tem. Então é isso daí, pessoal. Deixe seu like, muito bom dia para vocês e nos vemos no próximo vídeo.